Olá pessoal, espero que você esteja com sua apostila do lado para nós começarmos mais uma aula de História. Vamos lá então entender um pouquinho lá na página 354. Nesta página 354 nós vamos aprender um pouquinho sobre sedentarização e as primeiras cidades. Pronto e pronta? Vamos lá então? Com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, as coisas começaram a mudar. Como assim, professora, começou a mudar as coisas? As pessoas, elas não precisavam mais ficar mudando de lugar para o outro, certo? Elas ficavam agora fixas, sem necessidade de ficar mudando de lugar para buscar alimentos. Agora eles estão fazendo o quê nesse lugar fixos? Construindo casas. Então se tem um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida se chama sedentarismo. Professora, então quer dizer que você explicou já o que é nomadismo, que é a mudança de lugar. Então, as pessoas ficam mudando de lugar. E agora você explicou sedentarismo. Então, sedentarismo é quando as pessoas ficam fixas num lugar só, não ficam mudando de lugar? Exatamente. Então, nomadismo fica mudando de lugar. E sedentarismo é quando as pessoas ficam fixas no lugar. Então, agora nós estamos falando dessas pessoas que estão fixas, sem necessidade de ficar mudando de lugar para buscar alimentos. Já que esses grupos estão fixos e não estão mudando mais de lugar, eles tinham que se proteger do sol, da chuva, do vento, do frio, né? Então, o que eles começaram a fazer? A construir casas. Então, essas pessoas começaram a construir cada vez mais casas. E conforme estava construindo casas, o agrupamento de pessoas estava aumentando. O número de pessoas estava aumentando cada vez mais. Começou a formar as aldeias. Então, as aldeias começou a ser formadas. E essas aldeias ficavam perto dos rios, nas beiradas dos rios. Por quê, professora? Será que alguém sabe pensar aí por que será que eles ficavam perto dos rios? Eu já sei. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já sabe também. Eles usavam muito água, obviamente, para plantar, para beber. Então, eles conseguiam ter acesso mais fácil da água ficando mais perto do rio. Então, por isso que essas aldeias ficavam perto das beiradas dos rios. Quando tinha muitos alimentos, sobrava, né? Quando sobravam muitos alimentos, eles tinham que guardar. Então, eles começaram a fazer alguns tipos de casinhas, né? Alguns tipos de depósitos. Esses depósitos se chamavam silos. Até hoje, né? Nós conhecemos o que é silos. É um depósito de cereais que tem, etc. Então, eles começaram a fazer esses silos para depositar esses alimentos que sobravam. Porque vai que acontecia alguma coisa, eles não tinham alimentos no próximo ano ou no próximo mês. Enfim, eles tinham já um estoque para guardar e não passar fome. Presta atenção. As primeiras aldeias foram crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. Surgindo casas, silos, que eram para eles guardar os alimentos, plantações, cercados para criar esses animais domesticados. Então, com a estocagem dos alimentos que eles faziam, favoreceu a sobrevivência de muitos grupos. Então, as pessoas começaram a viver melhor e as pessoas começaram a ter uma qualidade de vida melhor do que tinham antes. E eles foram se aperfeiçoando cada vez mais, melhorando as técnicas de agricultura, plantando melhor, colhendo melhor, comendo mais, a saúde começou a melhorar, tá bom? Então, é importante você grifar aí na sua apostila. Lá na sua apostila, na página 355, pega aí na sua apostila na página 355. Você vai grifar o último parágrafo. Qual que é esse último parágrafo, professora? Eu vou ler para você um trechinho para você ir até o ponto final. Ao longo do tempo, aqui no segundo parágrafo, nessa página da 355, o último parágrafo, tem dois, é o último. Ao longo do tempo, algumas aldeias se transformaram em cidades. Nesses locais, novos trabalhos e novas divisões de tarefas surgiram, e o que exigiu das pessoas mais especializadas nas diferentes atividades desenvolvidas. Havia agricultores, pastores, ceramistas, marceneiros, tecelões, entre outros. Cada grupo especializado em determinadas funções. Você vai grifar esse parágrafo inteirinho. Combinado? Grifa aí.
E o que eu falei nesse parágrafo? Sobre as profissões. As profissões que começaram a surgir nessas pequenas aldeias que começaram a se transformar em cidades. Que profissões são essas, professora? Agricultores, como eu falei, pastores, ceramistas, marceneiros, tecelões. Todas essas profissões estavam surgindo no meio dessas transformações de aldeias para agora cidade. Vamos lá agora no Pratique? Na página 355, nós temos a atividade. Na número 17, você vai fazer o quê? Vai observar a imagem do lado, aqui do ladinho tem uma imagem, não tem? Então você vai observar e responder a letra A e letra B. A letra A está perguntando o seguinte: de qual material você acredita que esse utensílio foi feito? Foi feito do quê? Adivinha só, pedra polida. Responde aí, dá um pause, escreva e depois volta aqui. E na letra B, o que você vai colocar na letra B? Olha lá, qual deveria ser a utilidade desse utensílio no período neolítico? Para que ele servia esse instrumento? Usado para moer grãos. Responde aí, usado para moer grãos, ponto final. Dá um pause, escreva e depois volta aqui. 18, o que você vai fazer na 18? Você vai comparar as transformações do período neolítico com as práticas anteriores. Então a resposta, presta atenção. Lápis na mão, borracha, então vamos lá. No período neolítico, teve a Revolução Agrícola, estocagem de alimento e sedentarismo. E no período paleolítico, teve o nomadismo. Ponto final. É isso que você vai responder na número 18. Dê um pause, escreva e depois volta aqui para a gente fazer a número 19. A número 19, na verdade, você só vai refletir, não precisa escrever nada. Ah, professora, mas eu posso escrever se eu quiser? Claro que pode, mas é só para você refletir. Sobre o nomadismo atualmente. O que você acha sobre isso? Atualmente, hoje, tem grupos de pessoas, principalmente lá na África, no continente africano, que ainda tem essa prática de nomadismo. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Você quiser escrever, pode escrever. Se você quiser pensar, você que sabe, tá bom? Pessoal, essa primeira parte da aula acabou. Espero você na segunda parte dessa aula, explicando mais um pouquinho sobre esses períodos. Até mais, até daqui a pouco. Clica lá, volta aqui comigo.